O Herói de Mil Faces é uma obra seminal de Joseph Campbell que explora a jornada arquetípica do herói em mitos e religiões de todo o mundo. Publicado em 1949, o livro tornou-se um clássico nos campos da mitologia comparada, psicologia e narrativa, e inspirou gerações de leitores e escritores. Neste vídeo exploraremos a primeira metade do livro de Campbell, que trata da aventura do herói, ou melhor, da jornada do herói. Ao compreender o papel desempenhado pelos mitos e símbolos em várias culturas, Campbell revelará o significado último por trás das nossas histórias e, na verdade, das nossas vidas como seres humanos, que é o poder transformador de enfrentar os próprios medos e descobrir o nosso propósito mais profundo. Os mitos persistiram em todos os lugares e sempre, moldando a cultura humana. Eles surgem espontaneamente da psique e não podem ser controlados. O estudo da mitologia baseia-se na arqueologia, na etnologia, no orientalismo, na psicologia popular e na psicanálise, que mostrou que os heróis e os feitos dos mitos sobrevivem nos tempos modernos e que cada pessoa tem seu próprio panteão particular de sonhos. O complexo de Édipo, decorrente da transferência da agressão de uma criança para o pai, é um exemplo de como os mitos antigos podem influenciar as experiências pessoais. Os bebês podem sentir tensão e agressão quando separados do seio materno. A psicanálise pode nos ajudar a compreender os poderes psicológicos que emergem em nossos sonhos e nos guiar através de crises de autodesenvolvimento. O psicanalista atua como um mestre moderno do reino mitológico, auxiliando o herói na superação de desafios. A mitologia e os rituais usam símbolos para ajudar as pessoas a progredir na vida, em vez de ficarem presas a fixações infantis. As imagens iniciáticas são necessárias para a psique, como se vê nos rituais de circuncisão da tribo Murgem e nos sonhos que revelam esses símbolos, como uma cobra mordendo um menino na região genital à medida que ele progride de seu complexo materno. Sem ajuda espiritual eficaz, existe uma grande incidência de neuroticismo na sociedade moderna. As crises da segunda parte da vida, onde a morte se torna o desafio, foram enfatizadas por Carl Jung. A vida é uma incursão ambígua num mundo de matéria sólida que em breve desaparecerá, e os indivíduos passam por metamorfoses padrão ao longo da história e da civilização. A virtude do herói reside na sua capacidade de resolver o enigma da submissão à vida. A solução não é voltar ao passado ou idealizar o futuro, mas criar algo novo. O herói renasce acessando o inconsciente infantil e desbloqueando o potencial perdido. Aqui, o herói deve superar limitações pessoais, esclarecer dificuldades e assimilar o que Jung chama de imagens arquetípicas. O herói deve então ensinar a lição da vida renovada. O romance Anna Karenina, de Léo Tolstói, retrata a alma despedaçada de uma heroína moderna, um tema comum no romance moderno e na tragédia grega. A arte trágica expurga emoções através da piedade e do terror, um ritual que outrora purificou comunidades. A literatura moderna explora figuras quebradas, e as tragédias democráticas retratam a crucificação de deuses na vida cotidiana sem compensação. Mas nos tempos antigos, os mitos e os contos de fadas eram vistos como superiores à tragédia, pois revelavam verdades mais profundas. A comédia celebra a alegria selvagem da vida, enquanto a tragédia destrói formas e apegos. A função da mitologia é revelar as técnicas do caminho sombrio da tragédia à comédia, pois a passagem do herói é interior. A vida é penetrada por um amor que tudo sustenta e pelo conhecimento de seu próprio poder invencível, e o mundo canta com a música de sereia das esferas. A jornada do herói consiste em 3 fases: separação, iniciação e retorno. Os heróis se aventuram do mundo comum para um mundo sobrenatural, onde conquistam forças fabulosas, retornando para conceder seus benefícios aos outros. Heróis mitológicos como Prometeu, Jasão e Enéas personificam essa jornada, e a lenda da grande luta de Buda exemplifica suas dificuldades e importância. Ele se aventurou secretamente e derrotou Kamamara, o deus do amor e da morte, através da concentração e das 10 perfeições. Com o testemunho da deusa Terra, ele adquiriu o olho divino da visão onisciente e a compreensão da causalidade. No Antigo Testamento, Moisés recebeu as tábuas da lei de Deus no Monte Sinai. Segundo a lenda judaica, a revelação foi acompanhada por rumores e fenômenos extraordinários, incluindo o aparecimento de milhares de anjos. Esta aventura do herói, que envolve uma separação do mundo, uma penetração numa fonte de poder e um retorno que melhora a vida, é um tema comum em todas as culturas e esferas de interesse.
Acompanhando figuras heróicas pelas etapas desta aventura, podemos compreender o significado destas imagens para a vida contemporânea e apreciar a singularidade do espírito humano. A cúpula do céu é sustentada por diversas criaturas, enquanto a lareira da casa ou o altar do templo servem como centro da roda da terra. A porta do sol é o ponto médio do céu, representando a comunicação da energia divina. Através dela, Deus desce e o homem sobe. A mitologia confere à existência humana sugestões simbólicas, marcando colinas, bosques e pontos de referência com protetores sobrenaturais e santuários especiais. Os templos projetados para simular o horizonte do mundo significam o milagre da centralização perfeita, servindo como suporte para uma meditação frutífera. As cidades antigas e as religiões mundiais estão centradas em torno de uma cidade-mãe, como a cristandade ocidental, em torno de Roma, e o Islã, em torno de Meca. O umbigo mundial é onipresente, produzindo a plenitude do bem e do mal no mundo. A mitologia culmina no reconhecimento de uma força transcendente, percebida através de todos e digna de nossa profunda obediência, superando todos os pares de opostos. Uma princesa perde sua bola dourada e um sapo falante se oferece para recuperá-la em troca de sua companhia. Depois que o sapo cumpre sua promessa, a princesa se esquece. Isso marca o início da aventura da princesa, pois o aparecimento do sapo simboliza o chamado à aventura e o início da adolescência. O sapo simboliza o inconsciente e muitas vezes é o portador do destino. O sapo traz a bola na boca, representando os poderes do abismo. O arauto da aventura representa a fecundidade instintiva reprimida dentro de nós. Nas aventuras mitológicas, uma figura muitas vezes aparece como guia e marca um novo período na vida do herói. O herói enfrenta algo familiar para o inconsciente, mais desconhecido e assustador para o consciente, e pode então achar que suas ocupações familiares são infrutíferas. Gautama Shakyamuni, o futuro Buda, foi protegido de todo o conhecimento de idade, doença, morte ou vida monástica. No entanto, os deuses mostraram-lhe sinais de envelhecimento, doença, morte e um monge. Isto marcou a primeira etapa da jornada do herói, conhecida como o chamado à aventura, onde o destino do herói os convoca para uma região fatídica de tesouros e perigos, representada por um lugar fluido e polimorfo. Recusar o chamado à aventura tem consequências negativas tanto nos mitos quanto na vida real, pois leva a uma existência sem sentido. Surge do desejo de manter os próprios interesses, em vez de abraçar a incerteza do futuro. Recusar o chamado transforma o ser divino em fonte de terror, como visto no mito de Apolo e Daphne. O Dr. Jung teve um sonho semelhante a este, onde um jovem estava preso em um círculo mágico como uma árvore enraizada no chão. Aqueles que hesitam podem experimentar uma revelação providencial se integrar em novas forças, enquanto a recusa deliberada pode levar à transformação e à resolução do problema num novo nível. A história do príncipe Camaralzaman e da princesa Budur das Mil e Uma Noites apresenta um príncipe que se recusa a se casar devido às suas opiniões negativas sobre as mulheres, apesar das repetidas exigências de seu pai. Quando seu pai busca o conselho de seu ministro, eles decidem abordar o assunto em um fórum público, na esperança de envergonhar o príncipe e levá-lo ao casamento. Porém, o príncipe insulta seu pai e é preso em uma torre. Da mesma forma, na China, a filha do rei Gazur recusa todas as propostas de casamento e é trancafiada pelo pai por preocupação com o seu bem-estar. O herói e a heroína estão destinados a ficar juntos, mas enfrentam obstáculos que exigem um milagre para serem superados. O primeiro encontro na jornada do herói é com uma figura protetora, que pode fornecer ao aventureiro um amuleto para seus próximos desafios. Exemplos dessas figuras podem ser encontrados em diversas culturas e mitologias, como a Mulher-Aranha nos mitos indígenas do sudoeste americano, que fornece um amuleto chamado Opena dos deuses alienígenas ou para proteção. Fadas madrinhas e velhas prestativas também são figuras comuns nos contos de fadas europeus. Essas figuras representam o poder benevolente do destino, assegurando ao herói que o paraíso pode ser mantido e as dificuldades atuais superadas. Ajudantes sobrenaturais são outra figura comum em mitos e contos de fadas. Eles podem assumir várias formas, como mago, pastor ou guia. Exemplos de guias masculinos incluem Mefistófeles no Fausto de Goethe, Virgílio na O Divina Comédia ou de Dante Hermes, Mercúrio, Toto ou o Espírito Santo.
Guiado pelas personificações de seu destino, o herói enfrenta então o Guardião do Limiar na entrada da zona de poder, representando os limites de sua atual esfera de existência. Mitologias de seres perigosos e enganadores povoam estas regiões, refletindo os desejos e medos inconscientes do indivíduo. Os exemplos incluem ogros que mudam de forma, como o Dieduszka Wodianoi, do folclore russo, e Pan, o deus grego. O Guardião do Limiar adverte contra o avanço além dos limites estabelecidos, mas somente assim o indivíduo poderá entrar em uma nova zona de experiência. Em uma história, um jovem príncipe, chamado Príncipe Cinco Armas, armado com 5 armas, entra em uma floresta apesar de ser avisado sobre um ogro chamado Cabelo Pegajoso que mata todos os homens que vê. O ogro confronta o príncipe, e o príncipe usa todas as suas armas no ogro, mas todas grudam no cabelo do ogro. O príncipe então diz ao ogro que ele não tem medo e revela que possui a arma do conhecimento. O ogro, com medo da arma do conhecimento, deixa o príncipe ir. Mais tarde, é revelado que o príncipe é o futuro Buda em uma encarnação anterior. O cabelo pegajoso era um símbolo do mundo dos sentidos, que foi subjugado pelo futuro Buda usando o raio divino do conhecimento. O monstro da fenomenalidade foi dissipado e o Buda tornou-se divino. O muro do paraíso esconde Deus e é feito da coincidência de opostos. O herói, liberto do ego, atravessa as paredes do mundo, deixando o ego para trás. Muitas vezes, o herói entrará agora na barriga da baleia, que representa a ideia de renascimento após passar por um limiar mágico. O herói é engolido pelo desconhecido e aparentemente morre, em vez de conquistar o poder do limiar. Este motivo está presente em histórias de muitas culturas. A passagem do herói pela soleira corresponde à entrada em um templo, onde o herói passa por uma metamorfose e relembra sua natureza imortal por meio de um ato renovador de vida. O herói deve suportar provações com a ajuda de ajudantes sobrenaturais num mundo de sonho. Um exemplo é o mito da busca de Psique pelo Cupido, onde ela realiza tarefas como separar sementes e recuperar belezas sobrenaturais do submundo. Da mesma forma, os xamãs do extremo norte empreendem aventuras perigosas para recuperar as almas perdidas dos enfermos. Durante o transe cerimonial de um xamã lapão, ele vê as montanhas sagradas e enfrenta o senhor do submundo. As mulheres o atendem e tentam adivinhar sua localização no mundo além. Ao retornar, ele declara a causa da doença e do sacrifício a ser feito. A jornada do xamã inclui obstáculos e domínio do senhor do submundo. O curandeiro é frequentemente visto como neurótico ou psicótico, e sua arte torna visíveis os sistemas de fantasia simbólica presentes na psique de cada membro adulto de sua sociedade. O mito sumério da descida de Inanna ao submundo oferece o relato mais antigo da passagem pelos portões da metamorfose. Inanna abandona o céu e a terra e desce ao submundo, onde enfrenta muitos obstáculos, incluindo ser despida em cada um dos 7 portões. A provação aprofunda o problema do primeiro limiar: pode o ego morrer? Muitos dragões devem ser mortos e as barreiras devem ser ultrapassadas repetidamente. Todos vêm com vitórias, êxtases e vislumbres de maravilhas além. A aventura final da jornada do herói é frequentemente descrita como um casamento místico da alma do herói com a deusa rainha. Por exemplo, num conto de fadas irlandês, um príncipe superou obstáculos para chegar à senhora de Tubbertinte, descansando com ela durante 6 dias e noites. A Mãe Universal é uma figura mitológica associada às qualidades nutritivas e protetoras do cosmos e se reflete no relacionamento da criança com sua mãe. A imagem da Mãe Universal é utilizada em várias tradições religiosas para purificar, equilibrar e iniciar a mente na natureza do mundo visível. Encontramos isso nos livros tântricos da Índia e na adoração da Mãe Cósmica pelo místico hindu Ramakrishna. A deusa é conhecida apenas por aqueles que alcançaram a realização mais elevada, aparecendo em formas adequadas aos homens inferiores. Seria um terrível acidente contemplá-la plenamente sem preparação espiritual. As mulheres representam a totalidade da mitologia, guiando o herói ao clímax sublime da aventura sensual. No entanto, os olhos deficientes e a ignorância reduzem-na a estados inferiores, e apenas o herói que a compreende e aceita pode tornar-se o rei do seu mundo criado. Um exemplo disso é visto na história de Niall, um dos 5 filhos do rei irlandês Elshaidid, que encontra a deusa do governo real disfarçada de uma velha guardando um poço. Só ele lhe oferece um beijo,
que a transforma em uma bela mulher, e a revela como a deusa que lhe concederá o poder supremo. É o teste final do herói para obter a dádiva do amor da deusa encarnada em cada mulher. No entanto, haverá tentações que podem levar o herói a abandonar a sua busca, e uma mulher também pode ser uma metáfora para tais tentações. As histórias de santos, como Pedro e Bernardo de Claraval, indicam que até figuras religiosas enfrentam tentações e devem resistir-lhe. Mesmo no mosteiro ou na vida de eremita podem surgir tentações, como demonstra a história de Santo Antônio. Quem busca a vida além da vida deve, portanto, ir além da mulher e superar as tentações do seu chamado. Na próxima etapa, o herói deve confrontar e ser iniciado por tudo o que detém o poder supremo em sua vida. Em muitos mitos e histórias, está uma figura paterna que tem poder de vida ou morte. O teólogo do século XVIII, Jonathan Edwards, usou imagens vívidas de água e fogo para ameaçar sua congregação com a ira de Deus. Ele os advertiu de que estavam pendurados por um fio no abismo do inferno, mas também falou da possibilidade de salvação através da misericórdia e graça de Deus. Imagens equilibradas de misericórdia e justiça são comuns nas mitologias. Por exemplo, a mão direita estendida do deus dançarino Shiva segura um tambor, simbolizando o tempo, enquanto a esquerda segura uma chama, representando a destruição do mundo criado. Sua postura simboliza a sílaba Pa-U-M e seu cabelo contém símbolos de morte e nascimento. A expressão de Shiva é a do motor imóvel, presente na felicidade e na dor do mundo. Na mitologia grega, a história de Faeton mostra as consequências do comportamento imprudente. Ele viaja para o palácio de seu pai, o deus do sol Hélios, e pega emprestada sua carruagem solar. Apesar dos avisos de seu pai, Faeton dirigiu a carruagem solar muito alto e muito baixo, queimando-a e congelando-a. A iniciação envolve ensinar as técnicas, deveres e privilégios de uma vocação, ao mesmo tempo que reajusta a relação emocional do candidato com as figuras parentais. A figura paterna mistagoga só confia os símbolos do cargo àqueles que foram expurgados de apegos infantis inadequados e podem exercer seus poderes com imparcialidade. O iniciado ideal pode guiar outros através das ilusões do bem e do mal para uma compreensão da lei cósmica. Os rituais de iniciação primitivos apresentam pesadelos arquetípicos do pai ogro e exigem que os meninos enfrentem seus medos e empreendam uma jornada para os clãs vizinhos. Eles aprendem sobre seus ancestrais totêmicos, a ordem existente no mundo, e são apresentados a um mundo objeto que compensa a perda da mãe. O falo masculino torna-se o ponto central de sua imaginação, substituindo o seio feminino. Em algumas culturas, o rito de passagem final para os meninos é a circuncisão do prepúcio, uma experiência dolorosa e assustadora. A cerimônia acontece à noite, com o som dos rugidos dos touros sendo ouvidos por todos os lados. O circuncisador usa uma pequena faca de pedra e o menino é colocado sobre um escudo. A operação é realizada rapidamente, e o menino é então atendido e parabenizado pelos homens. Na mitologia grega, o grito de Zeus ao seu filho Dionísio simboliza o segundo nascimento iniciático. Dionísio, chamado de aquele da porta dupla, representava a renovação da vegetação, da lua, do sol e da alma. Mitos e ritos semelhantes, incluindo as mortes e ressurreições de figuras como Tamuz, Adonis e Osíris, podem ser encontrados em várias culturas. A Igreja cristã incorpora esses temas em sua mitologia, como o segundo nascimento ou do batismo, e o comer da carne e beber o sangue. O sol no submundo governa tanto os mortos quanto os vivos, sustentando a vida do céu e da terra. Esta divindade incorpora contradições como o bem e o mal, a morte e a vida, e a dor e o prazer. A grande divindade Viracocha do Peru pré-histórico representa esta figura paterna contraditória, tanto como Deus universal quanto como um mendigo. Viracocha incorpora as características de um deus do sol e deus da tempestade, vistos em outras mitologias como hebraica, navajo, grega e indiana. A jornada do herói envolve avançar para o conhecimento perfeito e compreender as tragédias da existência. A história de Jó na Bíblia demonstra que a vontade de Deus está além das categorias humanas, e o herói se torna alguém que pode enfrentar a revelação maior. O filho que conhece verdadeiramente o Pai vê o mundo como uma manifestação perpétua do divino. Avalokiteshvara, o portador do Lótus, é um bodhisattva amado no budismo Mahayana. Ele é conhecido por sua compaixão e por seu voto de levar todas as criaturas à iluminação antes de entrar no vazio.
Ele representa o estado divino que um herói alcança após transcender a ignorância, mantendo o mundo e abrangendo a dor e o prazer com profundo repouso. Na China e no Japão, ele é representado tanto como homem quanto como mulher, e é considerado a Madonna do Extremo Oriente. Personagens andrógenos, como Avalokiteshvara, são comuns na mitologia e representam um mistério que vai além da experiência objetiva, para um reino simbólico onde a dualidade é deixada para trás. Os deuses em várias mitologias são descritos como andrógenos, como o deus do povo Pueblos Unido do Novo México, Avonavilona. Em algumas tribos africanas e melanésias, imagens ancestrais retratam os seios da mãe e a barba e o pênis do pai em um único ser. Estas representações andrógenas simbolizam o mistério da criação, a divisão do um em dois e depois em muitos, e a geração de uma nova vida através da reconjunção dos dois. O Redentor do mundo ensina que Deus é amor e todos são seus filhos. As técnicas de adoração e os dispositivos organizacionais são insignificantes, a menos que apoiem este ensinamento importante. Infelizmente, estas questões triviais reduziram a imagem do Pai às dimensões do totem. Para compreender uma religião mundial, devemos recorrer ao Buda, que ensina que a paz está no centro de tudo. O Bodhisattva inclui, considera e habita dentro de cada ser senciente, e todos nós somos reflexos da imagem do Bodhisattva. Mesmo aqueles que consideramos inimigos também são Deus. O mito do Bodhisattva une masculino e feminino e a vida e a libertação da vida. O herói percebe que ele é o que veio encontrar. As tentações do Buda sob a árvore Bodhi expressam a interdependência dos mundos interno e externo e a semelhança entre a antiga doutrina mitológica e a moderna escola freudiana. A psicanálise cura indivíduos de terrores irreais e atrações ambivalentes, enquanto o ensino religioso budista visa separar completamente o indivíduo da ilusão, através do caminho óctuplo budista, para alcançar o nirvana. Este mundo é o nirvana para aqueles em quem o desejo, a hostilidade e a ilusão estão mortos. Neste ponto, o herói alcançou o objetivo final da missão. Todas as etapas anteriores servem para preparar e purificar o herói para esta etapa, pois em muitos mitos a dádiva é algo transcendente como o elixir da vida ou o santo graal. O humor muitas vezes entra na história nesta etapa, servindo para transcender os deuses como ícones e transportar a mente e o espírito para uma zona comparativamente rarefeita onde toda a existência é transmutada na aparência de um sonho. Por exemplo, na história hindu de a batalha entre os titãs e os deuses pelo licor da imortalidade, os deuses propuseram uma trégua temporária para que pudessem agitar o oceano lácteo em busca do néctar da imortalidade. Desta forma, as histórias mitológicas servem como uma ponte entre o mundo mundano e o reino transcendente do divino, permitindo aos humanos explorar aspectos mais profundos da sua consciência e compreensão do mundo. Os deuses e deusas guardam o imperecível, que o herói busca. O elixir da vida é incorporado por várias divindades, e apenas os comprovados têm acesso a ele. Se os deuses forem muito cautelosos, o herói pode precisar enganá-los. Por exemplo, na mitologia Mori, Maui enganou Mahuika para obter o tesouro do fogo, que ele deu ao mundo. Da mesma forma, Gilgame buscou o agrião da imortalidade, mas a deusa Siduri Sabitu fechou-lhe os portões do paraíso. Ela o aconselhou a aproveitar os prazeres mortais da vida, mas ele persistiu e foi instruído a procurar o barqueiro Ursanapi. Depois de derrotar os atendentes do barqueiro, Gilgame conheceu Utnapishtim, que revelou o segredo da planta que cresce no fundo do mar cósmico. Gilgame recuperou a planta, mas a perdeu para uma serpente enquanto dormia, deixando-o desapontado. Os humanos têm buscado a imortalidade física através de coisas como a fonte da juventude, mas a verdadeira imortalidade é experimentada quando a visão não é mais obstruída pelo corpo e pela personalidade. O crescimento espiritual envolve romper essas limitações pessoais. Após cumprir a missão do herói, o aventureiro deve retornar à humanidade com seu troféu para renovar a comunidade, nação, planeta ou mundos. No entanto, a responsabilidade de devolver o benefício é recusada por muitos heróis. O herói pode precisar de ajuda para voltar de sua busca sobrenatural, e a recusa em retornar pode resultar em consequências. Raven de um conto esquimó é um exemplo disso. Raven entra na barriga de uma baleia e se torna seu prisioneiro após ser ganancioso e quebrar um tubo, fazendo com que a baleia morra. Ele escapa quando a baleia é aberta pelos moradores. O herói embarca em uma busca por um mundo desconhecido, completando sua aventura e retornando ao mundo familiar.
Embora aparentemente distintos, os dois reinos são na verdade um só, e a jornada do herói envolve a exploração desta dimensão esquecida. O herói deve enfrentar a perda de identidade pessoal e assimilar-se ao reino do outro mundo. No entanto, ao retornar ao mundo conhecido, o herói pode ter dificuldade em comunicar sua sabedoria recém-adquirida devido ao desafio de expressar o inefável na linguagem. Apesar desses obstáculos, o herói deve se esforçar para compartilhar seu conhecimento com outras pessoas. A história de Rip Van Winkle ilustra os desafios enfrentados por um herói que retorna. Inconscientemente, ele entrou no outro reino e voltou para descobrir que tudo havia mudado. Ele lutou para restaurar a ordem, enfrentando acusações e hostilidade daqueles que encontrou. Da mesma forma, o herói irlandês Oisin passou anos felizes na Terra da Juventude, mas optou por regressar à sua terra natal, apesar de ter sido avisado das consequências. Ele tocou o solo ao retornar e foi instantaneamente transformado em um velho cego. Esta história destaca o desafio de manter um ponto de vista cósmico diante da dor ou da alegria imediata. Ao longo da história, os heróis sobrenaturais foram isolados do solo para preservar o seu poder mágico. O isolamento é necessário porque o contato com a Terra pode descarregar o poder mágico, causando danos a outras pessoas. Este tabu é demonstrado em exemplos modernos, como vestir-se para jantar ou usar colarinho romano. Os heróis que retornam devem sobreviver ao impacto de sua jornada, enquanto Rip Van Winkle e Oisin vivenciam uma perda de si mesmos. No entanto, Camaralzaman das Mil e Uma Noites voltou com um talismã que lhe permitiu manter a autoconfiança. O mestre pode transitar entre perspectivas temporais e causais sem misturar seus princípios, como visto na Transfiguração de Cristo, onde Jesus se revela como filho amado de Pedro, Tiago e João no monte. No texto hindu, o Bhagavad Gita, o príncipe Arjuna, que é amigo e discípulo do Deus universal, Krishna, uma encarnação de Vishnu, pede a Krishna que revele seu eu imutável. Krishna mostra-lhe suas formas divinas, explicando que ele não pode ser visto pelos olhos humanos. Krishna concede assim a Arjuna um olho divino para ver seu poder soberano e revela sua forma suprema como Vishnu, Senhor do Universo, enfeitado com ornamentos celestiais e armado com armas divinas. Arjuna vê o universo reunido como um só e fica maravilhado. Krishna transmite sabedoria a Arjuna antes da batalha e revela esta visão a ele. Esta visão antropomórfica, conhecida como homem cósmico, proporciona um vislumbre da natureza essencial do cosmos e representa o destino da humanidade. Os símbolos são veículos de comunicação e não devem ser confundidos com a sua referência final. O herói defende o tornar-se o em vez do o ser, reconhecendo que a imutabilidade não é o mesmo que o ser permanente. O mito visa reconciliar a consciência individual com a vontade universal e permitir-lhe alcançar a realização da verdadeira relação do tempo com a vida imperecível. Para fazer isso, é preciso liberar o apego ao ego e render-se ao Deus vivo. O herói incorpora esse insight e é o veículo consciente da lei divina. Então, em resumo, a jornada do herói é assim. O herói é atraído para fora de sua vida comum e levado ao limiar da aventura, onde encontra e luta contra um guardião sombrio. Ele segue para um reino de trevas onde enfrenta forças mágicas e passa por uma provação suprema para ganhar uma recompensa. Essa recompensa pode ser a união com uma deusa-mãe, a expiação com o Pai Criador ou a sua própria divinização, ou intrinsecamente, a recompensa é uma expansão da consciência. O herói então deve retornar ao limiar, além do qual seus poderes foram perdidos, para restaurar o mundo com a bênção que ganhou. Este é o monomito, de uma estrutura complexa e multifacetada que assume muitas formas diferentes em vários contos e mitos. Algumas histórias concentram-se em alguns elementos-chave, enquanto outras combinam vários ciclos em uma única narrativa. Com o tempo, os mitos e contos podem tornar-se distorcidos ou obscurecidos, e o seu significado original pode perder-se. À medida que as civilizações evoluem e se afastam de uma perspectiva mitológica, imagens e temas mais antigos são frequentemente racionalizados e reinterpretados para se adequarem aos valores contemporâneos. No mundo de hoje, mesmo figuras icônicas como Jesus Cristo foram reduzidas a figuras históricas com lições morais, em vez de seres divinos que outrora se pensava serem. Interpretar a poesia do mito como biografia, história ou ciência leva à sua morte. Como ciência e história, a mitologia é absurda.
Quando uma civilização reinterpreta a sua mitologia desta forma, a ligação entre os símbolos e a realidade é dissolvida e os templos tornam-se museus. Para trazer as imagens de volta à vida, é preciso buscar dicas iluminadoras do passado inspirado, pois essas dicas revelam o significado permanentemente humano das vastas áreas da iconografia semi-morta. Como último exemplo, o rito do batismo simboliza a jornada da alma ao reino mitológico e seu retorno ao corpo físico. A interpretação secundária mais comum do batismo como purificação do pecado original negligencia a ideia do renascimento e, portanto, negligencia o sistema completo de correspondências entre os símbolos mitológicos e as nossas próprias aventuras da alma. Muito obrigado por chegar ao final deste vídeo. Se você quiser saber o que acontece a seguir, no próximo vídeo iremos investigar a segunda parte do livro de Campbell, intitulada O Ciclo Cosmogônico. Obrigado por assistir.